Bom dia. O tema do capítulo é sobre biodiversidade, que é um assunto extremamente relevante, é bem recorrente. Sempre quando a gente fala sobre conservação, sobre sustentabilidade, sobre preservação, a gente está falando indiretamente, ou às vezes bem diretamente, sobre biodiversidade. E o que seria a biodiversidade, né? O conceito, né, a ideia principal, quando a gente toca nessa palavra, seria a ideia de riqueza de espécies, né, de quantidade de espécies no ambiente. E é isso, né? Biodiversidade, ela se refere a isso também. Mas de que forma a biodiversidade ela é expressa no planeta, né? Quais são os locais mais biodiversos do planeta e por que eles são biodiversos? Quais são os padrões que levam a, a um ambiente ser mais biodiverso do que outro? O que falta no ambiente que não tem tanta riqueza de espécies? Então a gente vai tentar identificar esses padrões que são mais gerais para a biodiversidade, padrões que são mais locais, que já são mais específicos, mas que também determinam a biodiversidade nos ambientes. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Conservação da Diversidade Biológica, a biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo os ecossistemas terrestres e aquáticos e a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, esse conceito da ONU é um conceito impecável para a biodiversidade, né? A biodiversidade teria que incluir, então, todas as espécies presentes naquele ambiente, então diversidade de espécies, a diversidade ecológica, a relação entre esses organismos e o meio e os outros organismos, né? E diversidade genética, que seria essa variabilidade nos genes, que precisa ocorrer e que é super relevante dentro da biodiversidade. Então seria isso: diversidade de espécies, diversidade ecológica e diversidade genética, que considera essa diferença genética entre os indivíduos e entre os indivíduos de mesma espécie e espécies diferentes. Mas para Hubble, a biodiversidade ela pode ser trabalhada a partir da diversidade biológica, da quantidade de espécies naquele ambiente. É uma forma mais fácil, né, de se trabalhar, porque você não precisaria analisar a genética, né, a variabilidade genética daquelas populações dentro daquela comunidade, não precisaria esmiuçar padrões ecológicos, trabalhar de forma a levar todas essas coisas em consideração. Então, para Hubble, a biodiversidade, uma forma tranquila de se trabalhar com ela, seria considerando a diversidade biológica em relação com a abundância relativa de espécies no tempo e espaço, né? Então, a riqueza de espécies em relação com a abundância relativa de espécies. E a biodiversidade, ela tem padrões, ela segue alguns padrões. Existem alguns padrões que são observados no planeta. Existiram uma série de naturalistas que velejaram pelo globo durante muitos anos e que catalogaram uma vasta quantidade de espécies. Desculpa, uma vasta quantidade de espécies durante esse tempo. Esses naturalistas, eles perceberam então que existe uma riqueza em relação aos demais locais, uma riqueza de espécie na região tropical, né, entre os trópicos. E essa diversidade era extremamente nítida. Conforme a gente se aproximava dessa região, conforme eles se aproximavam, eles percebiam que
a quantidade de espécies, a diversidade biológica era maior. Então, estima-se que exista no total de 10 a 30 milhões de espécies ou mais. Existem estimativas que colocam milhões, mais de milhões e milhões de espécies acima de 30 milhões, acima de 10 milhões. Então, as estimativas elas nos dão números bem altos. Mas espécies descritas que se tem conhecimento, que são descritas e foram catalogadas, são apenas 2 milhões, o que é bem distante da estimativa para a quantidade de espécies do planeta. Então, a biodiversidade tropical é interessante de ser mencionada porque é nos trópicos, entre os trópicos, que a gente tem a maior quantidade de vida, né? De diferentes modos de vida, diferentes espécies. Então, o que acontece? Conforme aproximamos da linha do Equador, né? A gente observa um aumento na quantidade de espécies naquele local. E é assim para qualquer animal, para qualquer vegetal, para as formigas, né? A gente, conforme se aproxima da linha do Equador, a quantidade de espécies também aumenta. A 60 graus norte, em uma pequena região, 10 espécies foram encontradas. A 40 graus norte, então mais próximo da linha do Equador, de 50 a 6 espécies encontradas. 20 graus a linha do Equador, 20 graus norte a linha do Equador, de 100 a 200 espécies encontradas. Então, existe o aumento, mas é só para formiga? Não, para pássaros, por exemplo. Conforme vai se aproximando a linha do Equador, aqui na Colômbia, a gente tem 1.395 espécies em comparação com regiões que são mais distantes, 56, 105, e existe esse aumento que é um aumento nítido, né? Não leva a nenhuma conclusão ambígua. É óbvio por esse gradiente, por esses estudos, pela observação dos naturalistas, que existe essa diferença. E a gente sabe que existe hoje, né? De fato existe mesmo. Então existem tentativas, né, de provar que de fato, conforme se aproxima da linha do Equador, a quantidade de espécies aumenta. Então esse aqui é um trabalho com bivalve, que tem no livro, né, na parte no capítulo de biodiversidade, que mostra que, de fato, conforme se aproxima da região tropical, a quantidade de espécies, ela aumenta. Então, essas linhas aqui traçadas foram aonde essas espécies foram coletadas. E essa região aqui bem distante da linha do Equador, região mais dos polos, né? 50 espécies foram identificadas nesse traço, nessa linha. 100 espécies foram identificadas aqui, de bivalve. Aqui bem na região do Equador, esse círculo, né? 500 espécies identificadas. Aqui na região neotropical, 300 espécies foram identificadas. E é isso. Conforme se aproxima da linha do Equador, a quantidade de espécies no ambiente estudado aumenta. E qual seria a explicação, a resposta para esse padrão identificado, né? Para esse aumento no número de espécies conforme se aproxima da região tropical, conforme se aproxima da linha do Equador. E aí, algumas explicações foram propostas por alguns pesquisadores, biólogos, ecólogos, né? Então, a diversidade próxima da região tropical seria porque a região tropical, a primeira hipótese, né, seria porque a região tropical é mais antiga. A região tropical é mais antiga e tem espécies que estão ali e evoluíram ali, e se adaptaram ali há muito mais tempo, então tem mais espécies do que nos polos.
Ah, essa ideia, ela, ela leva em consideração as várias glaciações que ocorreram no planeta ao longo do tempo, né? Então, houveram 5 glaciações que se tem registro, né? 5 glaciações. Entre essas glaciações, as interglaciações. E o que aconteceu? Conforme o gelo ia avançando, né? Então, começando da região dos polos, vindo para os trópicos, as mudanças no ambiente eram mudanças drásticas, o clima mudava completamente e conforme você tinha esse avanço, as espécies que antes viviam num ambiente mais um ambiente com um clima mais agradável, com um clima que não é com um clima adequado para a espécie, agora já não vive mais com aquele clima, com aquela temperatura, né? Então foi uma mudança no clima, uma mudança drástica, né? Não foi uma mudança no tempo, foi no clima. Então o gelo avançava e essas espécies eram dizimadas. Então, se a gente olha para as espécies que existem ao redor do mundo, as espécies da região tropical, que foi aonde o gelo não conseguiu avançar de forma como avançou nas regiões mais distantes, essas regiões elas teriam espécies que evoluíram, que existem ali, bom, que se especiaram e deram origem a várias outras espécies há muito mais tempo. Logo, tem mais espécies porque o ambiente é mais antigo e não passou por essas mudanças drásticas como as outras regiões passaram. Então, seria uma hipótese. A outra hipótese é que a diversidade de espécies ela é um equilíbrio, ela é um pêndulo entre fatores que adicionam e fatores que retiram essas espécies. Para a região tropical, o que acontece é que os fatores que adicionam espécies são fatores mais fortes, né? Tem uma força maior do que os fatores que retiram as espécies. E quais seriam os fatores que adicionam e os fatores que retiram? Né? Os fatores que adicionam espécies seriam a especiação e a imigração, né? Seria a imigração que é invasão, né? Então, esses seriam os fatores. E que retiram espécies? Vários fatores podem retirar as espécies, né? Surgimento de doenças, de parasitas, predação, competição, tudo isso leva à extinção das espécies. E para a região tropical, a explicação seria que os fatores que adicionam são muito mais fortes, são mais acentuados do que os fatores que removeriam essas espécies, né? Então, essa seria a explicação, duas possíveis explicações para o padrão global de diversidade biológica. Mas quando a gente fala de diversidade local, de diversidade regional, né? A gente não está mais olhando a nível do planeta todo, considerando as latitudes, considerando todo o planeta, não. A gente está falando agora de regiões, espaços mais delimitados, né? Espaços delimitados. E o que explica a diversidade nessas regiões menores? Porque existe variação, né? E o que explicaria essa variação? Então, os padrões de diversidade, elas variam de acordo com alguns fatores para escalas regionais, né? O primeiro seria as condições físicas, né? As espécies, os grupos, eles têm preferências, eles se adaptam a certas condições e ambientes que não conservam essas condições não são ambientes que você vai encontrar a determinada espécie. Quando a gente falou, por exemplo, de anfíbios e umidade, os anfíbios, você vai encontrar anfíbios em ambientes que são mais úmidos, né? Se você ir no local correto, você vai encontrar no ambiente que é mais úmido do que no ambiente que não for tão úmido assim. Então, conforme vai variando nessa condição física, a gente pode ver menos quantidade de espécies.
A heterogeneidade do habitat também é uma possibilidade. Conforme o ambiente é mais heterogêneo, ou seja, existem mais coisas naquele ambiente. A gente observa que a vegetação é muito mais diversa, existem arbustos, existem árvores, existe gramínea, existe praticamente tudo naquele ambiente, então você vai encontrar uma diversidade de espécies correspondente a essa heterogeneidade, porque existe uma relação de aumento de possibilidades para aquele ambiente, possibilidade de para fazer ninhos, possibilidade para locais de repouso, possibilidade para uma série de coisas, se o ambiente tiver mais espaços, né? Então essas possibilidades for mais heterogêneo. Essas possibilidades elas surgem e as espécies se interessam muito mais por locais aonde elas possam ter um nicho, né? Um nicho maior ou um ambiente mesmo de forma geral diferente do que ambientes que são padronizados demais, porque ao longo da evolução as espécies, né, elas acabaram, entre aspas, percebendo que é muito mais conveniente estar num ambiente que tem essa maior heterogeneidade do que em ambientes que não têm essa heterogeneidade, que são mais homogêneos e facilmente eu não vou ter um local para pôr um ninho, né, para construir um ninho, para ter os filhotes, um local que tem uma série de possibilidades de recursos alimentares e tudo mais. Isso foi, entre aspas, percebido pelas espécies. E um terceiro fator seria o distanciamento do centro de dispersão. Existe um local que é o centro de dispersão, né, onde existem mais indivíduos, mais espécies. Esse local é um local com uma boa quantidade de espécies. E desse local, as espécies elas vão vão imigrando, né? Elas vão sair, vão migrando. E aí a gente tem um gradiente também, né? A gente tem menos espécies explorando, invadindo outras regiões e mais espécies ali no centro de dispersão. Então, observando essa figura, a gente percebe que aqui para essa região central da América, as espécies de mamíferos, né? Então, os tracejados foram locais onde se identificaram as espécies de mamíferos. Então, aqui 40 mamíferos. A linha do Equador, né, ela passa por aqui, então ela passa aqui nessa região aqui nas ilhas, né? Então, abaixo das ilhas. Então, a gente percebe ainda o padrão global sendo obedecido. Então, 140 espécies nesse pequeno tracejado, 140 espécies aqui, enquanto que nos outros, né, 40 espécies, 60 espécies, 80, 100. Mas existe um aumento aqui e não é um aumento que parece que está relacionado com o padrão global. Pode estar relacionado também, mas pode ser que a força do padrão global ocorra junto. Mas existe o que a gente acabou de ver, de citar, que é a questão da heterogeneidade do habitat. Esse ambiente aqui mais a oeste da região da América é um ambiente com montanhas, com uma diversidade de estruturas, provavelmente de vegetação, mais de altitude, né? Então a gente tem uma diversidade aqui muito clara na região oeste da América Central aí. Então a gente observa isso. Mais para a região leste, a gente não tem essa diferença em altitude, né? E outras características, não tem essa heterogeneidade. Então,
A gente relaciona isso com a biodiversidade e percebe que, de fato, a quantidade de espécies aumenta conforme você se aproxima aqui de uma região mais heterogênea. E conforme você vai se distanciando aqui dessa zona, dessa região onde tem mais espécies, e aí a gente vai colocando esse gradiente de dispersão, vai diminuindo a quantidade de espécies também. Igual foi falado, como uma das hipóteses para o aumento regional, né? Para o aumento da biodiversidade a nível regional. A gente pode dizer que a estrutura da vegetação determina a diversidade local. É o principal determinante da diversidade. Parece ser o principal determinante da diversidade local a estrutura da vegetação. Mas a gente pode pensar também que conforme existe mais produção primária, existe uma quantidade de espécies correspondente com essa produção, com o aumento dessa produção, como se fossem, como se um dependesse do outro, né? Então a gente pode imaginar assim, é um pensamento razoável, né? Conforme aumenta a quantidade de produção primária, a gente tem um aumento da quantidade de outras espécies. Mas então a gente observa esse experimento aqui. No eixo X a gente tem produtividade primária, no eixo Y número de espécies de aves e diferentes ambientes aqui nas cores. Aqui um ambiente de pântano, né? Um ambiente de pântano. Aqui um ambiente de campo. Aqui um deserto. Aqui eu não lembro. Aqui florestas, né? Shoreland, não lembro. Mas aqui florestas. O que ocorre? O que a gente consegue observar é que existe uma certa tendência, mas uma tendência que tá meio... que talvez a correlação não seja tão alta, porque a gente tem ambientes aqui que fogem dessa tendência, como é o caso do pântano. Foge como? A região de pantanosa, ela tem uma quantidade de produtividade primária estrondosa, é muita produção primária, mas o número de espécies de aves encontradas é muito baixo, né? É mais ou menos aqui acima de 5, 6 espécies. E é similar com o ambiente de campo, que os dois são ambientes bem homogêneos. E o número de espécies é similar. E a produção no ambiente de campo nem se compara com a produção de um pântano. Então, talvez a produção possa sim estar bastante relacionada, pode sim estar relacionada de alguma forma com a diversidade, mas não parece ser o principal fator que explica a diversidade nesses ambientes. Então, se a gente observa o deserto, né, o deserto tem baixíssima, quase nula produtividade primária, mas tem produtividade, tem que ter, né? Então, mas tem uma quantidade de espécies bem maior do que a região de campo, bem maior do que a região de pantanosa, né? E se a gente pega uma floresta, a gente observa uma tendência considerável nos 3 pontos em relação ao aumento da diversidade, levando em consideração a produtividade primária, né? A quantidade de produção primária. Mas aí a gente tem que observar uma coisa. Regiões como de florestas são regiões que têm uma estrutura do habitat, uma estrutura da vegetação bastante complexa, enquanto que ambientes de pântano, de campo, não tem. Então isso parece explicar bastante, ó. Aqui é um ambiente desértico que tem possibilidades diferentes para as aves e tem 14 espécies de aves que vivem nesse ambiente. Então a gente tem essa vegetação mais rasteira, a gente tem uma vegetação mais robusta, aqui essa vegetação que seria mais arbustiva, né, que tem um tamanho já considerável.
E se a gente compara com o ambiente de pântano, a gente tem basicamente essas plantas mais rasteiras. E as possibilidades para sobreviver, para viver aí, as possibilidades são muito poucas. Então, a quantidade de espécies que a gente observa é muito menor do que numa região desértica que tem uma produção menor. Na verdade, a gente viu que a produção é a mesma coisa, né, nesses dois ambientes, mas por conta de um fator que é a heterogeneidade do ambiente, a gente encontra mais que o dobro da quantidade de espécies na região desértica, que tem mais possibilidades para encontrar recursos, para produzir ninhos para essas aves, para uma série de coisas. E a diversidade, ela pode ser medida através de alguns meios. Então, a diversidade, essa variação da diversidade, ela pode ser medida de duas formas. A partir de uma diversidade local, também chamada de alfa-diversidade, que é o número de espécies numa região delimitada, num ambiente mais geral. Então, a gente tem um ambiente mais geral, um ambiente mais abrangente. Por exemplo, o cerrado, que não é a diversidade local, mas seria esse ambiente mais abrangente. E dentro do cerrado, a gente pode dividir o cerrado, assim como ele é dividido, né, nas diferentes fitofisionomias. Então, no cerrado estrito sensu, a gente tem uma certa quantidade de espécies, um número de espécies, numa pequena área, dentro da região maior. Então, nessa pequena área, a gente teria 20 espécies dentro do cerrado estrito sensu, dentro do cerrado. E existem outras divisões. Então, dentro do cerrado tem o cerradão, mais o cerrado Campo Limpo, por exemplo. Então, seria essa diversidade local, alfa-diversidade. Quantidade de espécies nesses espaços homogêneos menores. E a diversidade regional, que já é o espaço todo, o espaço que geralmente vai ser heterogêneo, o espaço com o espaço maior, né? E aí a gente fala de uma diversidade gama. Então, esse local pode ser o cerrado, né? Igual a gente mencionou. E não deve haver uma barreira geográfica. Então, a diversidade, ela pode ser medida através desses componentes. A gente, além da diversidade gama e da diversidade alfa que a gente viu, existe a diversidade beta, que já não leva em consideração o número de espécies num local. A beta-diversidade, ela já trabalha com a composição das espécies nos diferentes locais, né? Então, ela considera coisas diferentes, mas é um índice também que pode ser calculado para comparação. Então, a beta-diversidade, ela é a razão entre o número de habitats dentro daquela região maior e o número médio de habitats ocupados por cada espécie. Então, essa diversidade beta, ela pode ser calculada e ela é o número de habitats pelo número médio de habitats ocupado pelas espécies. Então, aqui a gente tem duas suposições, dois habitats. Aqui, o quadrado maior é uma região mais geral, uma região maior, pode ser um bioma. Cada quadradinho seria os habitats, então
seriam regiões específicas dentro desse bioma. E dentro desses hábitats existem espécies. A, B, C, D são diferentes espécies. O número de espécies são 4, A, B, C, D. O número de hábitats dentro dessa região maior são 4 também. Diversidade alfa, 1. A diversidade alfa era o número de espécies nesse ambiente local, né? Nesse local dentro da região maior, dentro de um bioma, por exemplo. Então, diversidade alfa, 1. Diversidade gama, 4, que seria o número de espécies dentro da região maior, desse quadrado, do bioma. Se a gente faz o cálculo, a gente tem 4. Mas o 4 significa o quê, né? A gente só vai entender se comparar. A gente pode deduzir alguma coisa se comparar com algum outro ambiente. Então, aqui a gente tem outro ambiente. Aqui a gente tem um quadrado maior, que é um ambiente mais abrangente. Dentro desse ambiente abrangente, heterogêneo, a gente tem subdivisões, que são habitats, diferentes habitats dentro desse ambiente. São 4 espécies no total, ainda são as espécies A, B, C, D. São 4 habitats diferentes, mesma coisa. Mas a diversidade alfa aqui é 4, porque o número de espécies encontrada nos pequenos ambientes dentro do ambiente maior é 4. São as espécies A, B, C, D estão nesse ambiente. E a diversidade gama é 4, porque são 4 espécies no ambiente geral. São só A, B, C, D que vivem nesse ambiente, nesse quadrado maior. Se a gente for fazer o cálculo, a diversidade beta, o número de habitats são 4. O número médio de habitats ocupado pelas espécies. A espécie B, por exemplo, pegando de exemplo, ela ocupa esse habitat, esse, todos. Então, 4. E é assim para todas as outras espécies. É 4 dividido por 4, 1. Então, a gente consegue comparar aqui o índice de diversidade, o valor da diversidade beta é maior do que aqui. E o que a gente pode... qual inferência a gente pode fazer a partir disso? A gente pode dizer que a primeira suposição, essa primeira ideia da diversidade beta desse local, que é igual a 4, se trata de um local com espécies que são mais especialistas e estão num local específico, porque elas se especializaram nos recursos, é o nicho delas, aquele local específico. Já para essa segunda suposição, a gente tem um índice de diversidade menor, então as espécies são menos especialistas, são menos especializadas nos recursos de que elas precisam. Sim, as espécies, elas, independente do ambiente, das regiões que subdividem um ambiente maior, ela é encontrada em qualquer lugar. Então, independente do recurso, independente assim, né? Ela não é tão especializada em alguma coisa específica, em algum recurso, na forma de se alimentar desse recurso. Ela não é tão especializada quanto as espécies aqui da primeira ideia, né? Então, a gente pode fazer essa relação com a diversidade beta. E aí a gente se encontra com um conceito novo, que seria o de patrimônio de espécies. Patrimônio de espécies são todas as espécies que ocorrem num determinado local. Então, isso seria patrimônio de espécies. Em cada comunidade local, em cada ambiente dessa comunidade, cada comunidade local, ela é parte desse patrimônio de espécies. E quais são os fatores que determinam se uma espécie ela consegue invadir essa comunidade, né? O que determina o que a espécie precisa fazer para poder acessar uma comunidade, fazer parte desse patrimônio de espécies? Ela precisa atravessar os filtros
daquele ambiente, os filtros biológicos, predação, competição, parasitismo, o que for, os filtros biológicos e os filtros ambientais, as variáveis ambientais, né, que podem mudar em peso, a questão da umidade, qualidade do solo, uma série de variáveis. Ela precisa passar por esses filtros. Depois que ela passa por esses filtros, ela se estabelece, ela se reproduz ali, ela faz parte do patrimônio de espécies daquele local, ela faz parte. Então, todos esses filtros, eles são responsáveis por uma seleção de espécies. Então a gente tem espécies que são divididas, alocadas em algumas regiões dentro da comunidade. E a sua evolução, todas as coisas e os frutos disso, né, a adaptação, a interação com o ambiente, ela ter se inserido naquele ambiente, ter conquistado aquele ambiente e vive ali, se reproduziu, esse processo todo é chamado de seleção de espécies. E os experimentos, eles mostram essa seleção de espécies, né? As espécies passaram pelos filtros, os filtros ambientais e os biológicos. Então aqui foi feito um experimento com 20 espécies diferentes de regiões alagadas em 120 regiões menores. Em 120 regiões delimitadas, né? Então eram 120 caixas d'água. E essas comunidades montadas, elas foram monitoradas durante 4 anos. Então eram 20 espécies nesses 120 locais, né, caixas d'água. Nesse gráfico, no eixo Y, no eixo X, a gente vê o passar do tempo, dos anos, e no Y, o número de espécies. Inicialmente tinham 20 espécies. Aqui são as espécies que germinaram, foram menos de 15 espécies. Então houve competição por recursos, houve a adaptação ao local, né, para que ocorresse a germinação daquelas espécies vegetais. Algumas espécies não conseguiram passar por esses filtros. E aí, das 20, só 14 passaram para a próxima etapa. Então, elas se desenvolvem aqui e conforme o tempo passa, o número de espécies diminui. A tendência é diminuir porque algumas espécies que são selecionadas, né, que passam por todos esses filtros ambientais e biológicos. Então, essas são as espécies, a quantidade de espécies, mais ou menos 5, e aqui menos que 5, 3, 4, 3, 3, 2, 3, que conseguiram passar por esses filtros e se estabeleceram ali naquele microambiente. Então, então, ocorreu isso. Pelo menos 14 espécies sobreviveram, conseguiram germinar, conseguiram passar pela competição. Depois, as espécies, elas foram sendo selecionadas, passaram pelos filtros. O primeiro filtro aqui seria um ambiente mais úmido e um ambiente mais seco. O ambiente mais úmido selecionou certas espécies. Algumas espécies passaram por esses filtros. E aí tinha algumas espécies que estavam quase sempre presentes na verdade, e outras espécies ocasionalmente presentes. E aí no outro filtro, no filtro de mais úmido, né, da caixa de água com um solo mais úmido, tinham outros filtros, que eram solos mais férteis, com alta fertilidade, e outros solos. E aí a gente tem outras espécies que passaram por esses filtros, né? Que foram selecionadas aí por esses filtros. Então, em solos mais férteis, a gente tem três gêneros
frequentes e outros 2 gêneros não tão frequentes. E nos outros tipos de solo, outras espécies. Algumas se repetem, né? Mas significa que conseguiu passar por esses filtros. Mas no geral, existe um afunilamento, então a quantidade de espécies diminui conforme você vai tornando, vai especificando cada vez mais o ambiente, vai adicionando esses filtros. E uma coisa muito importante é o nicho das espécies, né? Trabalhar com o nicho. Então, aqui relacionando a diversidade e as relações de nicho. O nicho, ele é um conceito ecológico que representa um apanhado de coisas referentes às condições do meio, às condições do ambiente e os recursos daquele ambiente que são utilizados pelo indivíduo para sua sobrevivência, né? Pela espécie ou indivíduo. Então, com certeza o nicho ele é multidimensional. Ele envolve muitas coisas e não é muito tranquilo delimitar o nicho, né, de um indivíduo, de uma espécie, porque ele envolve uma série de características de quais recursos aquele indivíduo, aquela espécie necessita, então do que ele se alimenta, onde que ele costuma ficar, onde que ele repousa, aonde que ele costuma fazer os ninhos, todos os recursos que são necessários para esse indivíduo, para qualquer espécie. E também as condições do meio, né? Quais são as condições para que esse indivíduo ocorra naquele ambiente, sobreviva ali, né? Pelo qual ele se adaptou. Então, o nicho é multidimensional. E os nichos que se sobrepõem, isso denota uma potencial competição, né? Então, quanto mais sobrepostos os nichos estão, maior a probabilidade de competição naquele ambiente. Então, essa ideia de um nicho multidimensional é um conceito de Hutchinson, né? Então, o nicho ele é um conjunto de coisas ao mesmo tempo para que aquela espécie sobreviva, para que aquela espécie exista. Então, a gente pensa em um fator, ele é unidimensional. Esse um fator pode ser o recurso o recurso alimentar pelo qual aquele indivíduo precisa, né? Qual recurso ele necessita, qual alimento ele necessita. E aí a gente pode adicionar uma segunda variável e a gente já delimita de forma bidimensional o nicho daquele indivíduo. Então pode ser o alimento e o local para repouso, né? Então a gente delimita esse nicho. Mas o nicho ele envolve mais coisas. Então vamos adicionar um terceiro fator. Pode ser o local para a construção do ninho, né? Então a gente tornou esse nicho, a gente adicionou volume agora, né? A geometria que corresponde ao nicho. E aí ele é tridimensional agora. Mas não é só 3 fatores que determinam o nicho daquele indivíduo, né? Aí dá para adicionar mais uma série de coisas, qual a temperatura necessária, se ele precisa de umidade, se não, uma série de coisas. Então é multidimensional. Tridimensional é uma limitação enorme, mas já é complicado de visualizar, né? Já torna mais complexo. Mas o nicho é ainda mais complexo, ele é multidimensional. Então, se a gente imagina aqui 2 espécies com nichos diferentes, esse gráfico em A, o primeiro, eixo X é o tamanho do alimento e o eixo Y quantidade de comida. Então, as 2 espécies elas não se sobrepõem porque o tamanho do alimento que
que elas precisam é diferente, então o tamanho do alimento é diferente. Isso é um aspecto do nicho, né? Da necessidade daquela espécie. Ela necessita de um ambiente aqui maior, ou de um alimento bem maior. Aqui a espécie A já de um alimento menor, para que ela consiga se alimentar, comer, né? Mas não se sobrepõe. O tamanho do alimento é diferente. Aqui a o tamanho do alimento um tamanho médio para esse alimento, ele pode ser digerido pela espécie B e pela espécie A. Então, tem um alimento, tem um tamanho para o alimento dessas espécies que é dividida entre a espécie A e a espécie B. Ambas utilizam desse tamanho de alimento específico, então ela sobrepõe em certa parte o nicho relacionado ao tamanho do alimento. Agora, se elas se alimentam de um tamanho de um alimento que seja mais aqui para a região média, né? Um alimento com tamanho médio, ele não é pequeno demais nem grande demais. As duas espécies têm preferência por esse tipo de alimento. O que ocorre é uma sobreposição ainda maior do nicho. A probabilidade de haver competição ali é ainda maior, né? Enquanto que na B, nessa situação B, a sobreposição é menor e a probabilidade de haver competição é menor. Mas só existe competição se a quantidade de recurso for escasso. Se não for escasso, se for abundante, então não tem por que competir se tem para todo mundo. Então, aqui são algumas situações hipotéticas para a gente visualizar o nicho e sobreposição e relacionar com competição. Então, o que ocorre se existe alta competição entre as espécies? Então, a gente tem 3 espécies ali, 3 casos, na verdade, três casos. O primeiro caso, com pouca competição interespecífica. Se tem pouca competição, significa que o nicho, né, aqui representa um nicho. O nicho para cada espécie, na verdade, ele é grande, ele é maior. Se não tem competição, não tem indivíduos ali brigando por um mesmo nicho, né? Provavelmente não tem. Agora, se a interespecífica ela vai aumentando, o nicho vai diminuindo porque existe competição e a tendência é essa, diminuição do nicho, ou seja, a especialização daqueles indivíduos daquela espécie. E aí o nicho vai ficando, a espécie vai ficando cada vez mais especialista. A tendência é essa. Ou, se haver muita competição, a tendência é que uma das espécies a menos competitiva seja eliminada por competição, né? Então ocorre a extinção de uma espécie, ou essa espécie menos competitiva ela vai acabar utilizando dos recursos marginais ao invés de utilizar o recurso que ela estava competindo, né, dividindo com a outra espécie. E isso é o princípio de exclusão competitiva, o princípio de Gauss. Então é isso que diz o princípio. Então a gente tem um exemplo aqui com 2 espécies de Paramecium, né? E o Paramecium, ele foi aqui uma espécie de Paramecium, aqui é a curva de crescimento populacional, e aí a espécie, ela atinge tal quantidade de indivíduos em determinado tempo, e ela estabiliza aqui. Uma outra espécie de Paramecium, ele atinge certa quantidade de indivíduos e estabiliza, a quantidade é menor. Numa mesma cultura isolada. E aí, quando colocam esses 2 indivíduos numa mesma cultura e eles estão ali dividindo o mesmo nicho, a sobreposição é enorme, o que ocorre é a altíssima competição. Nesse caso, o princípio de Gauss ele cai numa extinção total, né, do outro indivíduo aqui, dessa espécie aqui de Paramecium. E a outra espécie mais competitiva, ela sobrevive e domina ali aquele nicho.
Aqui a gente tem um exemplo com o gênero Dendroica, que é um passarinho. São 5 espécies diferentes que dividem o mesmo habitat, que dividem aqui essas árvores, vivem geralmente nessas árvores. Mas, para evitar a competição, o que acontece? Ocorre uma partição do nicho. Então, as espécies se especializam em habitar regiões específicas naquela árvore. E assim, partindo do nicho, evitando competição. Então, cada espécie aqui do gênero Dendroica, essa aqui vive mais no topo, essa daqui vive aqui, essa daqui prefere esses ambientes, essa região aqui mais marginal. Essa aqui, esse ambiente, essa aqui, aqui. Então, ocorre a partição do nicho. Então, diversidade e relações de nicho. Quando a gente pensa na comunidade, ela pode ser... a gente pode pensar nela como um nicho total, né? A gente pode pensar que existe ali um nicho total, no qual existem subnichos ali para cada espécie, indivíduo. E aí a gente pode pensar que a adição ou a remoção de espécies, elas podem resultar com compressão ou a expansão daquele determinado nicho, né? E aí essas comunidades, elas podem diferir no número de espécies, em relação a como que elas diferem, né, no número de espécies. Elas podem diferir. Elas podem diferir porque existe um espaço de nicho total na comunidade diferente, né? Se maior é o nicho total, mais possibilidades de nicho existem ali, mais espécies podem existir ali, né? Então isso diferencia o número de espécies. O grau de sobreposição dos nichos, ele também pode ser um pressuposto para acomodar mais espécies. Então, se as espécies que existem ali naquela comunidade, elas têm nichos muito sobrepostos, sobra mais espaços para que outras espécies se acomodem ali na região. E se as espécies elas são bastante especialistas, se elas são especialistas em determinado recurso, em coisas muito específicas, vai existir uma série de possibilidades ali, e específicas também, para as espécies que são especialistas, né? Então a gente imagina que as espécies que existem naquele local, todas elas têm uma especialidade na alimentação, uma especialidade nisso. Logo, não são tão generalistas. E isso também modifica o número de indivíduos ali naquele ambiente. Se a espécie é mais especialista, sobra uma série de recursos, uma série de nichos para outras espécies, outros indivíduos. E aí a gente pensa nessa questão do nicho total da comunidade. A gente tem uma comunidade com 23 espécies aqui nesse nicho total. E, bom, existem sobreposição, né? Essa espécie aqui, ela sobrepõe com essa aqui com essa, aqui também sobrepõe com essa. Existe sobreposição porque são muitas espécies dividindo esse nicho total, né? Com diferentes nichos dentro desse nicho total. Se a gente remove uma quantidade X de espécies dessa comunidade, e aí a gente fica só com 9 espécies, a tendência é aquilo que a gente viu, a expansão ou retração se a gente adicionasse mais espécies. Mas como aqui está removendo, o que ocorre é que o nicho, ele expande. E a gente observa isso. E como que as espécies podem ser adicionadas à comunidade, né? Como que isso ocorre? O que potencializa essa adição de espécies às comunidades? É o que a gente está discutindo, né? Se o nicho total, o espaço de nicho total aumenta, tem mais possibilidade para as espécies se acomodarem ali. E também, se existe uma maior sobreposição dos nichos das espécies naquela comunidade, maior é o espaço que sobra para acomodar mais espécies. E se aí a gente tem uma especialização, o nicho diminui. Se o nicho diminui, sobra mais espaço, também sobra mais possibilidades para as outras espécies.
Então, vamos pensar em cada um desses exemplos. Aqui a gente tem uma comunidade original, amplitude do recurso e abundância desse recurso. E a abundância, na verdade, de indivíduos nas espécies, né? Cada curva, ela representa o nicho de uma espécie, né? E determinado nicho da espécie, né? O nicho diz respeito a um recurso X. Essa é a espécie, a comunidade original. Quando a comunidade é invadida, ou seja, mais espécies são adicionadas, mais espécies são acomodadas ali, né? Elas passam pelos filtros e conseguem invadir a comunidade, a gente tem... isso pode ocorrer seguindo alguns meios, alguns caminhos. Ou ocorre o aumento da diversidade de recursos, ou seja, existe uma expansão do nicho total, o habitat se torna mais heterogêneo, então tem mais possibilidades para a espécie poder se acomodar ali e ter o seu nicho, né? E isso sem aumentar a probabilidade de competição. Porque foi adicionado mais recursos, né? Foi adicionado mais aumento da diversidade de recursos. E no aumento, e isso pode acontecer também que ocorre o aumento da sobreposição desses nichos, né? Que é esse segundo caso. Quando a gente tem nichos sobrepostos, a possibilidade de competição aumenta, né? Ela aumenta. Mas a abundância relativa de cada espécie diminui também, porque a quantidade de recursos é o mesmo, mas como é que eu acomodo mais espécies, mantendo essa quantidade de espécies, né, mantendo o número de espécies na população sem extinção, havendo competição, sem extinção, com a mesma quantidade de recurso. Né? O que acontece é que a quantidade de indivíduos que utilizam esses recursos diminui. Isso vai ter que acontecer nas espécies. Ou ocorre a especialização, né? Quando a espécie se torna especialista em determinada coisa, o recurso ele já afunila, né? Então ela é especialista naquele recurso, e também é meio complicado haver muitos indivíduos se alimentando daquele recurso, porque ele é bastante específico e provavelmente ele não é ele é escasso, né? Então ocorre a especialização e também diminuição da abundância relativa de cada espécie. Então, quando a gente pensa em ambientes que são bastante diversos, que têm uma biodiversidade enorme, como é o caso da região neotropical, os locais próximos da linha do Equador, a gente pensa que nesses locais deve haver muita competição, né? Se tem muito indivíduo ali, a gente tem indivíduos competindo pelos recursos. Mas na prática, isso não ocorre. Assim, na verdade, a gente espera que exista muita competição. E se tem muita competição, a gente tem que pensar no princípio de exclusão competitiva de Gauss. Que as espécies, uma das possibilidades para as espécies que estão competindo é que algumas sumam, né, sejam extintas. E se existe extinção de espécies, então a diversidade tem que diminuir, mas isso não ocorre, né? A diversidade se mantém constante e alta, né? Então, o que tem por trás disso? Existem mecanismos que reduzem, então, essa competição, essa alta competição. Quais são eles? Espécies mais especializadas, né? Então, se as espécies se tornam especialistas num recurso, sobra recurso, e aí não há competição, se cada uma é especialista num determinado recurso. Diminui a competição, né? Se a gente tem um espaço maior de nicho, tem mais espaço para que a espécie, para que acomode mais espécies e reduza essa competição. Se as populações são reduzidas, se as espécies têm um tamanho, né, uma abundância relativa menor,
então sobra mais recurso, tem menos indivíduos para se alimentar desses recursos, então espera-se que a competição não seja tão acentuada. E uma predação intensificada. Se tem uma diversidade muito alta, o que se espera é que exista uma alta predação. E aí isso também controla a abundância relativa das espécies e sobra mais recurso. Mas existe uma teoria interessante quanto à à biodiversidade, né? E o equilíbrio, existe um valor, uma quantidade de espécies que ocorrem naquelas regiões e esse valor, ele é dado por uma balança entre dois mecanismos que adicionam espécies e que removem espécies. Então, é um pêndulo entre essas duas coisas. Então, mecanismos que adicionam espécies podem ser a invasão, a imigração, podem ser a especialização, e os que eliminam uma série de coisas, né? Doenças, competição, predação. Então, essas coisas eliminam espécies podem causar extinção. O balanço entre essas duas coisas, o equilíbrio entre elas, nos dá a diversidade daquele local. E aí a gente tem dois pesquisadores, que é o MacArthur e o Wilson, que são ecólogos, e trabalharam na teoria e desenvolveram, né, a teoria da biogeografia de ilhas. Essa teoria, ela tenta explicar a diversidade nas ilhas, né? Ela tenta prever, eles tinham a intenção de prever a partir das hipóteses que eles vão formular e o número de espécies que devem existir em determinadas ilhas próximas, né? Em determinadas ilhas, na verdade. Então, essa teoria, ela diz que o número de espécies, o balanço do número de espécies na ilha, né, ela deve ser governada pelos processos regionais que governam a imigração, né? Ela é um balanço entre os processos regionais que governam a imigração contra os processos regionais, os processos locais que governam a extinção. Então, dentro da teoria de ilhas, a gente considera uma pequena ilha, né? Uma ilha bem pequenininha. E as espécies, elas são adicionadas pela imigração, né? Invasão. E aí, a taxa de chegada das espécies, ela tende a diminuir conforme o número de espécies na ilha aumenta. E agora, quanto à remoção das espécies pela extinção, conforme o número de indivíduos aumenta a taxa de extinção, né? Então, são tendências opostas, né? Enquanto que a taxa de imigração ela tende a aumentar quando a taxa de imigração ela tende a ser alta quando o número de espécies na ilha é menor, né? Então sobra espaço. E aí, conforme a ilha vai aumentando a quantidade de espécies, né, sua quantidade de espécies, poucas espécies passam a migrar, porque não tem mais, pouco vai se encontrar nicho ali. Então, ok, voltando. São opostos. Conforme um aumenta, então a adição de novas espécies pela imigração, essa taxa de adição, ela aumenta conforme o número de indivíduos na ilha é menor. A taxa de extinção, ela aumenta conforme o número de indivíduos é maior, né? Então, fazendo essas duas curvas, a sobreposição, a intersecção dessas curvas seria esse equilíbrio, seria a quantidade de espécies, o número de espécies existentes que aquela ilha suporta. Então, a gente vê isso aqui nesse gráfico, né? A gente vê essa curva aqui, a curva de extinção e a curva de imigração, com tendências opostas. Quanto menor o número de indivíduos, maior é a taxa de imigração, a chegada de novos indivíduos, e tende a diminuir conforme
a quantidade de indivíduos na ilha vai aumentando. A taxa de extinção é o contrário. Se tem poucos indivíduos na ilha, a taxa de extinção é menor e ela tende a aumentar conforme a quantidade de indivíduos aumenta. E existe um local de intersecção que seria a quantidade de espécies que aquela ilha suporta. Outras ideias dentro da teoria de ilhas, né, de biogeografia de ilhas. A curva de extinção, ela é maior, a inclinação é maior para ilhas menores do que ilhas grandes. Então, a extinção, ela é maior para ilhas que são menores do que para ilhas grandes. Isso a gente imagina que nas ilhas grandes existem um espaço maior, um ambiente mais heterogêneo, um ambiente propício para que se acomode mais espécies, enquanto que em ilhas menores não tem isso tudo, né? É uma ilha menor, os recursos são diminutos, então a gente tem essa diferença e a extinção ocorre a inclinação, né, da curva de extinção, dessa taxa de extinção, ela é menor nas ilhas que são grandes do que nas que são pequenas. Isso. Tá. E a imigração, quanto à curva de imigração e a distância das ilhas. Se uma ilha é muito distante do continente, a imigração ela tende a ser menor, se for muito distante. Se for mais próxima, a imigração tende a ser menor, porque é mais próximo. Para chegar até lá é mais tranquilo. Né? Então, resumindo, ilhas menores tendem a ter uma taxa de extinção ilhas que são menores tendem a ter uma taxa de extinção maior do que ilhas que são grandes, porque lá tem mais possibilidades, tem mais uma série de coisas e aí dificilmente não vai ter espaço, né? Então lá acomoda mais espécies, a sobrevivência ela é mais possível, né? Ela é mais possível do que numa ilha menor com menos possibilidades. E a imigração ela aumenta conforme mais próximo se está do continente, conforme a ilha é mais próxima do continente. E a gente vê isso nesse gráfico, né? Então aqui o número de espécies no eixo X, no eixo Y a chegada das espécies, né? Espécies por ano. A curva de imigração quanto ao tamanho das ilhas é indiferente, é a mesma. Mas a extinção, conforme a ilha é menor, a curva é maior. E aí, a intersecção entre as duas curvas, né? Ela se dá aqui, né? Então, o número de espécies é menor do que aqui, né? O número de espécies que a ilha pode acomodar é menor do que o número de espécies que a ilha pode acomodar quando ela é grande, né? Quando a ilha é maior. E isso a gente imagina, né? E aqui, quanto à distância da ilha, ilhas que são mais próximas, a taxa de imigração, né? Isso, a taxa de imigração em ilhas mais próximas, ela tende a... Ok, voltando. Ilhas mais próximas e ilhas distantes quanto à chegada de espécies nessas ilhas. A extinção, ela se mantém a mesma, ela não muda se a ilha for mais próxima ou mais distante. É a mesma curva. Agora, a curva para ilhas mais próximas e a curva para ilhas mais distantes diferencia, né? Em ilhas mais próximas, a gente vê que a sobreposição aqui com a extinção, ela dá num valor maior do que ilhas mais distantes. Então, ilhas mais próximas, por conta de uma maior chegada, né, de uma maior
chegada de indivíduos na ilha, a gente tem aqui uma intersecção que dá numa quantidade de espécies que a ilha suporta maior do que em ilhas que são mais distantes. E aí, depois de toda essa teoria, né, da teoria da biogeografia de ilhas, proposta lá por MacArthur e pelo Wilson, o Wilson vem novamente aqui e com o seu orientando, eles vão fazer experimentos para testar essa teoria. E aí eles pegam 6 ilhas pequenininhas, né, 6 ilhas pequenas, para fazer o experimento, né? Então eles selecionam essas ilhas e aí nessas ilhas pequenas eles vão até essas ilhas, eles veem a quantidade de artrópodes, né, que vivem naquelas ilhas, eles contam a quantidade de espécies, tudo mais, e depois de fazer essa descrição do ambiente quanto à quantidade de espécies, as espécies que estão ali, eles vão defaunar essa ilha, né? Então eles retiram todos os insetos dessa ilha, né? Eles matam os insetos. E depois, né, eles cercam a ilha, tiram todos os insetos, tudo mais, e depois a ilha se recuperaria e atingiria o equilíbrio segundo a teoria da biogeografia de ilhas. E aí nos trabalhos dele foi encontrado, né? Eles viram aqui primeiro as ilhas mais próximas do continente, de fato, elas tinham maior quantidade de espécies de artrópodes do que ilhas que são mais distantes. Então, isso foi confirmado no experimento aí do doutorado do orientando do Wilson. E aí, foi tudo defaunado. A ilha vai se estabilizar, né? O número de espécies vai voltar. E será que ele vai voltar obedecendo aquele equilíbrio que existia, né? A quantidade suportada de indivíduos seguindo o que foi proposto lá na teoria da biogeografia de ilhas. Então, será que de fato ocorre tudo aquilo com aquelas curvas de extinção, de imigração relacionadas ao tamanho da ilha, à distância? E aí eles viram que sim, que existe uma tendência. Em poucos meses, né, existe essa tendência, esse equilíbrio, ele foi recuperado. Então, a espécie aqui com a ilha aqui mais próxima do continente, ela voltou, né, a ter a maior quantidade de espécies. E ela vai tender a estabilizar, né, se continuar a observação. E aí vem em sequência justamente as ilhas mais distantes do continente. E aí ele notou isso. Então existe de fato uma tendência a retornar esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele existe, né, entre os fatores que governam a extinção das espécies e a adição das espécies, né, a imigração dessas espécies. E aqui um outro experimento nessas ilhas, né? Nesse primeiro aqui a gente tem o número de espécies e a área. Então a área da ilha, conforme a ilha aumenta, conforme a gente aumenta, né, o tamanho da ilha, conforme o tamanho da ilha aumenta, a gente tem um aumento de números de espécies. Então, se o tamanho da ilha é maior, ocorre aumento do número de espécies. Então é isso. O tamanho, a quantidade de indivíduos na ilha aumenta conforme o tamanho da ilha aumenta. Beleza? Essas ilhas aqui da Nova Guiné e da Sunda Islands. E também a gente observa que conforme algumas ilhas são mais distantes aqui da Nova Guiné, a quantidade de indivíduos é menor, né? Então a quantidade de indivíduos diminui conforme aumenta a distância. É bem distante. Em roxo são os mais distantes, em azul uma distância intermediária, mas mesmo assim à frente em quantidade de espécies em relação
ao roxo, que é mais distante, e mais próximas em verde, a quantidade de espécies é maior. Então, existe esse aumento em função da distância do local da onde as espécies estão vindo. Então, é isso, né? Existem muitos fatores relacionados à biodiversidade. A gente entende que a biodiversidade o estudo da biodiversidade ele é bastante complexo, porque ele envolve uma série de coisas, uma série de padrões que a gente observa, padrões globais, mas não são só os padrões globais que determinam a biodiversidade, a gente tem que observar em escala regional também, porque em escala regional pode estar acontecendo outros padrões que também modificam a biodiversidade, que inferem, que modificam a biodiversidade. Além da biodiversidade estar extremamente relacionada com nicho, e isso relacionada com competição, e a gente tem que pensar no princípio de exclusão competitiva, né? E essas coisas afetam a diversidade de espécies. E a gente finalizou aí com a teoria da biogeografia de ilhas, que mostra que existe um equilíbrio entre forças que adicionam e forças que removem espécies, e isso nos dá a quantidade total de espécies nos ambientes, né? E essa teoria, ela não vale só para as ilhas, né? Essa teoria ela é utilizada em outros ambientes, porque os ambientes hoje em dia são bastante delimitados e a gente consegue pensar dessa forma também, de acordo com a teoria da biogeografia de ilhas. Mas então é isso. Obrigada.